Olá, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, queridos amigos internautas e todos vocês, nesta noite, envolvidos nesta live, aos nossos irmãos da TV Chico Xavier, aqui estamos e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Hoje vamos falar um pouco do trabalhador na casa espírita, do serviço voluntário dentro de um centro espírita kardecista. Primeiramente, vale ressaltar que 80% das pessoas que hoje são obreiras em um centro espírita, são trabalhadoras, vieram principalmente do catolicismo e de outras religiões. Em torno de 20%, no máximo 30% desses obreiros, desses irmãos voluntários, abnegado através do Evangelho de Jesus, nasceram, digamos assim, em berço espírita, vieram de uma família espírita. Entretanto, toda a nossa ação, consequentemente, já nos dizia Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que toda ação, consequentemente, gera uma reação. E Kardec nos diz que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E muitas dessas pessoas, e muitos desses nossos irmãos, obreiros, a maioria deles, chegaram à casa espírita buscando um amparo, uma palavra de conforto, um tratamento espiritual, uma terapia através do passe, através da água frutificada e das chamadas reuniões de desobsessão. Mais tarde, esse mesmo trabalhador que chegou na casa espírita pedindo ajuda, já fortalecido, já consolidado as suas ideias em relação à imortalidade da alma, o exercício da benevolência, da indulgência para com as faltas alheias, do perdão das ofensas, este irmão, de uma certa forma ou de outra, ele sente-se, digamos assim, tão grato, tão acolhido pelaquela casa espírita, pelaquela instituição, que ele, de auxiliado, passa a ser um auxiliador. Ele recebe e passa a doar. Entretanto, ele candidata-se a ser um voluntário na casa espírita, a ser um trabalhador na casa espírita. Então, aquele irmão, por exemplo, que chegou anos atrás pedindo ajuda, pedindo socorro, em estado crítico, em estado, digamos, às vezes deplorável, pensando em suicídio, com depressão, com vários problemas de ordem moral, de ordem emocional, de ordem espiritual, ele, por vez, restabelecido a sua condição, oferece para trabalhar na casa espírita. Aceito por todos, começa então a dedicar-se nos trabalhos em que a casa oferece. Na área da assistência social,
através da campanha do quilo, da sopa fraterna. Depois, por vez, além de frequentar as chamadas reuniões de estudos, as reuniões de pública, as chamadas reuniões de desobsessões, e assim ele começa a se engajar no trabalho na casa espírita. Depois ele define qual a sua tendência, qual a sua inclinação para seguir o seu curso, seja como palestrante, seja como um auxílio nas crianças na evangelização, seja como passista, seja como um médium em uma reunião mediúnica, e assim sucessivamente. Contudo, ele vai deparar-se com a primeira fase. É uma das fases mais gostosas que todos nós passamos por ela. É a chamada fase da empolgação. É a fase da empolgação, onde o indivíduo, onde aquele cidadão, ele quer ler, cada vez mais ler, ele quer estudar, ele quer dedicar-se, ele está no centro 2 vezes por semana, 4 vezes por semana, e se deixar ele quer ficar mais presente, mais assíduo, não falta nenhuma reunião, leva de forma realmente a sério o propósito de ser um trabalhador na casa espírita. É aquele trabalhador empolgado, é aquele trabalhador que quer fazer tudo, que quer ajudar todos, e ele sente-se recompensado naquilo que ele faz, porque ele faz com amor, ele faz com boa vontade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa primeira fase do trabalhador na casa espírita, nós vamos falar hoje das 3 fases, nessa primeira fase da empolgação. Tudo é bom, tudo é maravilhoso, os problemas tiramos de letra, digamos assim, contornamos com extrema facilidade, com extrema tolerância, com extrema paciência, e assim vamos caminhando no trabalho voluntário de uma casa espírita. Depois desta fase de empolgação, que o período desta fase, consequentemente, vai depender, vai estar variando de pessoa para pessoa. Porque nós não sabemos com exatidão o nosso passado. Não sabemos com certa lucidez, podemos ter pequenos flashes, mas não sabemos com total lucidez o que fomos e o que fizemos em vidas passadas. E com isso, então, por isso que nós enfatizamos que cada caso é um caso. E isso, esse propósito dessa fase da empolgação pode durar meses, anos, enfim, cada qual de acordo com o seu patrimônio, com a sua inclinação espiritual, que envolve, consequentemente, vários fatores. Depois da fase da empolgação, onde aquela irmã queria ou quer ler tudo, quer ajudar todos, quer trabalhar na casa espírita, quer ser um polivalente, atuar em várias áreas, é compreensível e louvável. Mas depois dessa fase, vem uma outra etapa, uma outra fase, que é a fase do conflito. A fase daquela empolgação, daquele calor que ele começa lá no início, vai passar. Passado a fase da empolgação, do entusiasmo, vem aquela fase do conflito. E como é esta fase do conflito? É aquela fase aonde nós começamos a nos questionarmos, a questionarmos a nós mesmos, que é mais ou menos assim. Ora, eu estou frequentando a casa espírita,
eu estou dedicando, já tem anos ou já tem meses, eu trabalho, eu ajudo. E por que isso foi acontecer comigo? Aonde que estavam os benfeitores espirituais, a espiritualidade que não impediu que aquele mal acontecesse comigo? Será que compensa eu me dedicar tanto assim? Ou, hipoteticamente, podemos pensar na fase do conflito. Até que ponto é louvável eu dedicar a casa espírita? Até que ponto vale a pena eu deixar os meus filhos em casa, deixar o meu marido, para ir ser um trabalhador na casa espírita? Para ser um voluntário ou uma voluntária? Até que ponto? Aí começa aquele conflito íntimo. E aí, mediante o conflito íntimo, podemos sofrer ou não, vejam só, podemos ter influência ou não, sofrermos ou não, assédio dos nossos irmãos infelizes, dos nossos irmãos obsessores, dos nossos chamados irmãos que não querem a nossa caminhada, que não querem o nosso bem, que não querem a nossa ascensão, a nossa felicidade. Aí começamos a ver defeito no outro, a exaltar o defeito no outro para nós em pensamento. Começamos a enxergar coisas que antes nós não enxergávamos, e a partir do momento que nós começamos a enxergar, que é um processo natural, enxergar o defeito, mas começamos, às vezes, a criar discussões desagradáveis, começamos a discordar com a direção da casa, impondo o nosso ponto de vista. Muitos espíritas, kardecistas, embora cada um tenha seu livre-arbítrio, muitos espíritas kardecistas discordam de Chico Xavier. Eu já vi espíritas trabalhadores discordar de Allan Kardec. Ora, então vejam só, essa etapa, essa fase de conflito que todos nós passamos, todos nós vivenciamos, é um processo natural. Como no trabalho também. No nosso ganha-pão, no trabalho dentro de uma empresa, seja ela da iniciativa privada ou pública, no começo é aquela empolgação, os primeiros dias de trabalho, os primeiros meses, mas depois, com o tempo, vem a fase do conflito íntimo. Mas nós vamos entrar, depois, passando a fase da empolgação, pela fase do conflito íntimo, nós vamos passar pela fase mais delicada. É uma fase, digamos assim, cruel. Se nós não tivermos realmente engajados, se nós realmente não tivermos firmes, espiritualmente falando, podemos cair. Podemos ser presa fácil aos nossos irmãos infelizes das trevas. É a chamada fase, é a terceira fase e última, digamos assim, é a fase do desânimo. Essa fase do desânimo, ela é cruel. E ela começa de uma forma tão sutil, mas tão sutil, se nós não tivermos vigilante, seremos tragados pelo desânimo. E na hora que nós dermos conta, já é tarde. Já estamos fora da casa espírita, já estamos fora das atividades. E ela começa de uma forma tão sutil que é pura ilusão da nossa parte, que é mais ou menos assim: hoje eu não vou na casa espírita porque está chovendo, está frio, eu acho que hoje eu vou faltar. Tudo bem, faltou, está cansado, cada um tem os seus motivos, cada um vai prestar conta com a sua própria consciência. E aquele trabalhador acaba não indo naquele dia.
Na outra semana, vem aquele desânimo, seguida de uma preguiça, vem aquele desânimo. Eu acho que hoje eu não vou também não. Semana passada eu não fui. Eu avisei fulano, que é o coordenador, que é o dirigente, e por vez também, e hoje eu não vou. Porque pensando bem, tem fulano, tem beltrano, tem ciclano que ajuda nos trabalhos, e não vou fazer falta. E a pessoa, aos poucos, sem que ela perceba, ela está afastando das atividades. E o mais perigoso, ela está afastando daquela corrente de trabalho, daquela corrente de fluidos, aquela corrente fluídica de sintonia dos trabalhadores da casa e da espiritualidade. E a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, embora nos manda avisos preciosos de várias formas que nós não percebemos. Então nós começamos a deixar aquele desânimo tomar conta de nós. Que é mais ou menos assim, hoje eu não vou, porque chegar lá no centro, quem vai fazer palestra é fulano. Não vou assistir não. Fulano ele fala, dá até sono, demora, enfim, desculpa para tudo na vida. Desculpa para tudo na vida. E a pessoa, então, nessa terceira fase, ela começa se afastando, aí sim, se torna presa mais fácil aos nossos irmãos obsessores, porque ela saiu do campo vibratório dos benfeitores espirituais, daquela casa espírita que tem aquele campo magnético de fluidos salutares, benéficos para a nossa cura, para os nossos problemas, para as nossas mazelas, para as nossas dificuldades. E o trabalhador, ele afasta, e com isso ele vai enfraquecendo o seu campo fluídico e dando condição, dando guarida, dando abertura para que irmãos desencarnados se apodera daquele indivíduo, daquele cidadão, obsediando que, na verdade, nós estamos buscando caminhar na atual existência, mas, em vidas passadas, talvez deixamos sequelas nas pessoas que hoje vêm como um ente querido, como um irmão, e estamos trabalhando como voluntário numa casa espírita, no centro espírita, para nos modificarmos. O propósito não é modificarmos ninguém, modificarmos a nós, em primeiro lugar. E modificando a nós, consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos cercam, seja na família, no trabalho, percebem a nossa mudança, como também percebe a nossa queda. Do mesmo jeito, estimados irmãos, caríssimas irmãs, que o bem tem força, o mal também tem força. É uma luta, é uma competição entre o bem e o mal, o amor e o ódio, a impaciência, a tolerância, a humildade, o orgulho. É uma luta constante que nós travamos dentro do eu, dentro de cada um de nós. E com isso, então, temos que ficar atento. Quando sairmos da fase da empolgação, passarmos pela fase do conflito e chegarmos na fase do desânimo, temos que lutar contra o desânimo. Quando o desânimo bater a nossa porta, principalmente nos dias das reuniões, se temos que chegar, a reunião começa às 8 e temos o hábito de sair, começa às 20 horas, por exemplo, e temos o hábito de sair da nossa residência às 19h30, meia hora, por exemplo, de antecedência, e naquele dia o desânimo bateu, saia mais cedo. Saia às 19h15, saia às 19 horas, nem que chegamos o mais cedo no centro espírita. Pegamos um pano, vamos limpar os bancos, vamos colocar água para os copos que serão frutificados posteriormente, vamos ocupar a nossa cabeça, vamos lutar contra o desânimo. Porque muitas das vezes os nossos irmãos obsessores, os nossos irmãos infelizes, nos embute o sentimento de desânimo para
recuarmos. Eles ganham força, aliado à nossa força negativa, cruzamos os braços, ficamos parados no meio do caminho. Muitas pessoas dizem assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, nossa, como que fulano é espírita, ou se diz espírita e foi fazer aquilo? Como que fulano, dirigente do centro espírita, de uma casa espírita, foi fazer aquilo? Foi cometer isso ou foi cometer aquilo? Vejam só, a cobrança é muito grande, mas a maior cobrança é da nossa própria consciência. O que acontece, caríssimos irmãos, estimadas irmãs que estão nos acompanhando nesta live, o que acontece é que, às vezes, as pessoas estão buscando cada vez mais esclarecimento. Ainda mais no mundo tecnológico, cibernético em que nós estamos vivendo, com muitas e muitas informações, com a velocidade estrondosa. Mas estão esquecendo-se, essas pessoas, estão se esquecendo de evangelizar-se. Estão buscando esclarecimento, são pessoas esclarecidas, mas estão esquecendo-se de evangelizar-se. Não estamos aqui para julgarmos ninguém. Como já dizia Jesus, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Mas, em síntese, estimados irmãos, estimadas irmãs, todos nós somos capazes de passar pela fase da empolgação, pela fase do conflito, do desânimo e vencer as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias barreiras. Embora reafirmamos cada vez mais, conforme a questão de número 843, em O Livro dos Espíritos, a liberdade. Temos liberdade de escolha e, igualmente, de realizarmos as nossas próprias escolhas. Mas, se assumimos uma tarefa perante os homens, perante a espiritualidade e, principalmente, perante a nós mesmos, que assumamos, mas assumimos com o espírito da boa vontade. Não adianta eu querer ser um trabalhador na casa espírita simplesmente por ser. Ou eu vou ser um trabalhador na casa espírita porque fiquei devendo um favor. Isso não existe. Toda ação nossa voltada para a prática do bem, no caminho do bem, ela tem que ser realizada com boa vontade, com amor. Porque senão cairemos naquela frase notável do Mestre Jesus: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então vejamos, da mesma forma, voltamos a falar, mas da mesma forma que o bem atua, o mal também atua. Por isso que devemos ficar atento a este inimigo que se chama desânimo e que às vezes se chama melindre, que se chama vaidade, que se chama orgulho, que se chama prepotência, enfim, cada qual responderá pelos seus próprios atos, cada um de acordo com as suas ações, cada um de acordo com suas obras. Problemas, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós igualmente temos, sem distinção a ninguém, encarnados, desencarnados. Imaginemos só o tanto que problema que Jesus tem. Tem, embora Jesus é um espírito perfeito, conforme a questão de número 625, em O Livro dos Espíritos, mas imaginemos essa guerra, por exemplo, da Ucrânia, a União Soviética atacando a Ucrânia, né? Esse conflito,
o quanto de trabalho que não está dando a espiritualidade. O quanto talvez Jesus não está pensando uma solução para esses irmãos que estão enraigados ainda no poder, na ganância, na luxúria, no orgulho. Então vocês imaginam o tanto de pensamentos, de ondas que saem da terra, que sobem e que através dos benfeitores espirituais são repassadas para os seus superiores e até chegar no Mestre Jesus, que ele é o governador do planeta Terra. Imagine dirigir uma empresa com 2, 3 funcionários, 4. Imagine quem dirige uma empresa com 50, 100 funcionários, uma multinacional com 30, 40, 500, 2, 5 mil funcionários. Agora imagine Jesus, que dirige, que coordena uma casa, não vamos dizer uma empresa, mas um lar, que tem 7 bilhões e meio de pessoas. E cada um pensa de um jeito. Cada um age de um jeito. Claro que ele tem seus assessores. É como o presidente da República. Mas todos nós somos peças fundamentais na engrenagem da vida, na evolução do planeta em que nós estamos na atual existência terráquea. Não viemos no mundo a passeio ou simplesmente para fazer números. Se pudéssemos, às vezes, voltar atrás, mas, como já dizia Chico Xavier, embora eu não possa voltar atrás e começar de novo, mas eu posso começar agora e fazer o novo fim. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a questão da proposta do tema desta live, as 3 fases do trabalhador na casa espírita, fizemos um pequeno resumo, formulamos um pequeno resumo à nossa fala, mas tem tantas e tantas de outras fases que nós podemos deparar no nosso dia a dia, no cotidiano. Para quem é um trabalhador na casa espírita, para quem é um voluntário, para quem é um dirigente, um palestrante, uma evangelizadora, uma coordenadora de evangelização, de divulgação da doutrina espírita, não importa o cargo que o indivíduo esteja assumido perante os nossos irmãos. Mas que vale a dizer que quando nós recuamos, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Quando nós usamos de uma fé, nós não estamos enganando o outro, nós estamos enganando a nós. Porque é uma questão de consciência. O que determina, o que prevalece, é a intenção de cada um de nós. Para ilustrarmos um pouco a nossa fala e para que possamos descontrairmos um pouco mais nesta live, nesta noite, eu recordo-me um episódio muito interessante. Nesta época, eu presidia uma reunião mediúnica na casa espírita. E era uma reunião de desobsessão que nós realizávamos todos os sábados às 18 horas. Começava às 18, acabava às 19, 19h15, mais ou menos por aí. E fielmente nós estávamos ali, os trabalhadores, todos os sábados às 18 horas. E era muito comum, nessa reunião, como era sábado à noite, depois, logo após a reunião, era muito comum as pessoas saírem
para ir dar um passeio, ir ao cinema, ir a um restaurante, uma pizzaria. E aqui na nossa cidade, Sete Lagoas, Minas Gerais, todos os sábados é tradição ter uma feira que nós chamamos de feirinha, que é realizada semanalmente aos sábados, a partir das 8 horas, uma feira de artesanato, onde tem um pouco de cada coisa. Isso deve ser muito comum aí no Nordeste, essas feiras de artesanato. Então, essa é a tradição. Todo sábado, a chamada feirinha, que fica no centro da cidade. E, para vocês ilustrarem melhor a minha fala, as reuniões aconteciam também no sábado, terminava, como falei, às 7, 7h15, e a feirinha começava às 8. E o que acontecia? As pessoas iam para a reunião de desobsessão, e quando acabava a reunião, a maioria iam para a feirinha, para comer um cachorro quente, comprar alguma coisa, passear com as crianças, encontrava com a família, com o resto da família, porque nessa feirinha tem brinquedos infantis, né? É um lazer para a família toda. E era comum, então as pessoas saíam da reunião e iam passear nessa feirinha. E até hoje é assim. E o centro espírita em que eu trabalhava fica pertinho dessa feirinha. Questão aí de uns 500 metros, bem perto, 300 a 400, não passava de 500 metros entre o centro espírita e a praça da feirinha, onde realizava esse evento todos os sábados. Quando foi um sábado, era de tarde, eu já estava me preparando para ir para a reunião, eu e minha esposa, ela sempre também trabalhou juntamente comigo, no centro espírita, e nós estávamos já preparando ali, arrumando, para ir para a reunião. O telefone tocou, nessa época não tinha WhatsApp, não tinha celular, era telefone fixo, né? Eu atendi o telefone, era um dos obreiros que frequentava a nossa reunião e trabalhava conosco na reunião de desobsessão como médium. Ele e a esposa também. Ele me ligou e disse assim: Delane, uma voz meio fraca, meio embargada, meio rouca, e me disse: Delane, hoje eu e minha esposa não vamos comparecer à reunião. Eu estou com febre, parece que eu peguei uma gripe, ou uma virose, alguma coisa assim, e não podemos ir à reunião hoje. Minha esposa está aqui, ela não vai também, embora ela não está sentindo nada, mas ela não vai porque ela ficou para cuidar de mim, ela vai ficar para cuidar de mim. E eu disse a ele: meu irmão, não preocupa não, fique em casa, recupera, os trabalhos vão acontecer. Na hora da reunião nós vamos vibrar, nós vamos pedir à espiritualidade que interceda no seu lar, em seu favor, em favor de todos vocês aí na sua casa, da sua esposa também. Não se preocupe, isso é natural. Fique em paz, fique com Deus, melhoras para você, eu disse a ele, melhoras para você, e o que você precisar, estarei aqui à sua disposição. Ele então agradeceu, desligou o telefone e eu, juntamente com a minha esposa, fomos para o centro espírita. Mas, no trajeto, eu comentei com ela que o casal, disse ela, sabe aquele casal assim, assado? Ela disse, sei, não vai na reunião porque ele não está sentindo bem, parece que ele pegou uma gripe, uma virose, está com febre, alguma coisa assim, me ligou e comuniquei o fato a ela. Fizemos a reunião naturalmente, correu com equilíbrio, com o apoio da espiritualidade, dos amigos benfeitores espirituais, sem a presença do casal.
Quando acabou a reunião, a minha esposa disse assim: Delane, vamos dar uma volta na cidade? Vamos passear um pouco? Eu falei, vamos. Que tal a gente ir na feirinha, comer alguma coisa, um arroz temperado, um tropeiro, comida mineira, né? E aí, sim, vamos sim. Aí fui com a minha esposa, uma noite super agradável para passear, para namorar, né? E fui de mão dada com ela, nós dois andando. E quando nós adentramos a feirinha, é uma praça enorme que tem barraquinha de um lado, barraquinha de outro, barraquinha de bebida, comida, artesanato, enfim. E nós andando ali naquela praça, no meio ali da avenida principal da praça. De repente, eu andando, naturalmente, de mão dada com a minha esposa, eu olhei para a esquerda. Eu olhei para a minha esquerda. Quando eu olhei para a minha esquerda, eu vi o casal, aquele irmão que me ligou horas atrás, falando que estava com febre, que não ia na reunião, que não estava se sentindo bem, que estava passando muito mal. Eu vi ele com um belo prato de tropeiro e arroz temperado. Eu olhei para ele e o que mais me chamou a atenção, tanto quanto hilário a situação, quando eu olhei para ele, ele olhou e me viu. Eu ia cumprimentar ele normalmente. Só que quando ele me viu, ele ficou tão desconcertado, porque ele esqueceu que ele estava doente, não sei, eu não estava ali para julgar ninguém. Ele ficou tão desconcertado quando ele me viu, que ele pegou o prato, né, que ele estava degustando, agachou e saiu escondendo atrás da barraca. Eu olhei aquilo ali, fiz de conta que não vi ele. Eu pensei, puxa, isso é constrangedor, é para ele, não é para mim. Fiz de conta que eu não vi. Porque se eu fosse lá, realmente, para ele ver que eu tinha visto, eu ia constrangê-lo mais ainda. Porque isso aí é na consciência de cada um. Aí eu peguei, depois comentei com a minha esposa. Ou seja, de repente ele melhorou. Como que eu posso julgá-lo? De repente as nossas vibrações, as nossas preces, a espiritualidade foi lá e ele restabeleceu da vontade, deu fome, foi lá na feirinha comer alguma coisa. De repente, não podemos julgar ninguém. Ou se ele não quis ir na reunião, mas é uma outra questão, é a consciência dele, mas não sou eu que vou julgá-lo. Então nós deparamos, meus irmãos e minhas irmãs, com várias situações. Como diz André Luiz, quem está na direção, quem está na coordenação, é impossível agradar a todos. É impossível agradar a todos. Então, se ele sentiu melhor na feirinha, ao invés de ir para a reunião, é um direito dele, mas que ele fique para lá e dê lugar a outro que queira trabalhar, se realmente ele estava usando de má fé. Mas não sou eu que vou julgar. Ora, se Deus não nos julga, por que nós vamos julgar o outro? Mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso termos responsabilidade nas tarefas em que nós assumirmos numa casa espírita ou em qualquer ciclo social de nossa vida. Seja no trabalho, seja no namoro, enfim. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, o que Emmanuel disse a Chico, se ele, Chico, quisesse trabalhar com ele, Emmanuel disse a Chico que exigiria 3 coisas dele. Chico perguntou a Emmanuel, qual a primeira? Emmanuel disse, disciplina. Chico, e a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Temos que ter disciplina. Porque a espontaneidade antecipa a disciplina.
E acaba sendo um hábito em nossas vidas. Ora, se eu não tenho uma disciplina no meu trabalho profissional, se eu não sou uma pessoa disciplinada, eu não vou ser um trabalhador na casa espírita disciplinado também. Vou ser uma pessoa indisciplinada, que não cumpre com o horário, que chega atrasado, que causa desconforto na equipe, nos trabalhadores. Então é preciso que nós também façamos uma revista de consciência. Aonde precisamos melhorarmos? É na questão da disciplina? Não. Ou é na questão da paciência para com o colega, para com o colega de trabalho, na casa espírita? Estamos aqui falando especificamente da casa espírita, mas isso vale para qualquer segmento da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja no bairro, seja na nossa comunidade, enfim. Então é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, entendermos que nós temos que caminhar e buscarmos sempre caminhar com o espírito da boa vontade. É o que nós falamos no início na nossa fala. Porque quando nós temos boa vontade, nós nos esforçamos para ser pessoas disciplinadas. Quando nós somos pessoas disciplinadas, temos boa vontade, nós nos esforçamos para sermos mais tolerantes. Quando nós nos esforçamos para ser tolerantes, sermos pessoas mais disciplinadas, sermos pessoas mais abnegadas, nós também nos esforçamos para ter mais paciência, para termos mais indulgência. Então, do modo geral da nossa fala, no contexto geral, é preciso sempre dedicarmos com consciência, sem fanatismo, mas buscarmos a responsabilidade na tarefa que estamos assumindo na casa espírita. Eu me recordo quantas vezes chegávamos na reunião, faltava passista, os passistas não avisavam. Então, um trabalho que demorava 20 minutos, 25 minutos de passe, demorava 40 ou 45 minutos, porque faltava 2, 3 passistas. Claro, volto a falar, cada caso é um caso, cada falha é cada falha, cada erro é cada erro. Não podemos generalizar pelo rapaz que estava comendo arroz temperado, feijão tropeiro, ao invés de ir para a reunião que ele tinha assumido o compromisso com a casa espírita. Primeiramente, nós assumimos o compromisso com a nossa consciência, com a espiritualidade, com os nossos irmãos encarnados, com os nossos irmãos desencarnados. Isso tudo conta na balança divina. Isso tudo conta na balança divina. Então nós temos que nos esforçarmos para sairmos desse mundo melhores do que quando entramos. Porque Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, já nos dizia que o verdadeiro espírita, vejam só o que Allan Kardec dizia, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Este é o verdadeiro espírita. Ora, se Allan Kardec fala isso, é sinal que todos nós somos portadores de má tendências. Logo chegamos a essa conclusão, que todos nós somos portadores de má tendências. Mas cabe e compete a cada um de nós dominarmos as nossas má tendências. Porque se assim não for, não haverá felicidade, não haverá paz, não haverá harmonia. Por que as pessoas assaltam e matam? Por que as pessoas morrem por causa de um aparelho celular? Por que as pessoas são espancadas? Um processo homofóbico? Um processo de natureza de preconceito? De racismo? Porque não dominam as suas má tendências.
A violência que estamos atravessando no nosso mundo, eu nem falo do nosso país, mas de um modo geral, a violência que estamos atravessando é o resultado das nossas má tendências em que nós não controlamos. Ora, não somos perfeitos, mas que busquemos controlar esta fera que existe dentro de cada um de nós. Vocês já imaginaram se nós formos falar tudo o que nós pensamos para as pessoas? Se formos falar toda a verdade, o que nós achamos das pessoas? Já pensou se nós formos falar toda a verdade que nós achamos da nossa sogra, do nosso sogro, do vizinho, que nos incomoda com o som no último volume? Já imaginou se nós formos falar toda a verdade para o nosso patrão, para o nosso chefe, para o nosso empregado? Então é preciso controlarmos as nossas má tendências. Quantas vezes nós pegamos os nossos pensamentos em desordem, com sentimento de guerra, de luta, de vingança? Mas esse não é a proposta do nosso Mestre Jesus. Esse não é o Evangelho que nós conhecemos. O maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É chegado o momento, meus irmãos e minhas irmãs, que só a palavra se tornará em vão, que o vento as levarão. É chegado o momento aonde deveremos nos envolvermos com nossos corações na pureza da prática do bem, sem olharmos a quem, mesmo ainda neste mundo de miséria, esse mundo ainda que prevalece o poder, o orgulho e a vaidade, que possamos aprender, cultivarmos os nossos esforços com o espírito da humildade, sem devolver o mal com o mal, e se nos esforçarmos de silenciarmos diante de qualquer ofensa, dando-lhe a nossa face ao sermos agredidos verbalmente, para que oferecemos a outra face também do nosso rosto. Não no sentido de apanhar, embora Jesus falando no sentido figurado, mas buscando nos ensinar que não existe outro caminho a não ser amar. E é deste amor, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que deve ser consolidado um trabalho de uma casa espírita, um serviço voluntariado de um trabalhador, de um irmão, que aquele que bate a porta pedindo ajuda, socorro, é o irmão que hoje pede, era nós ontem que pedia socorro. E por que nós vamos cruzar os braços diante da dor, diante de tanto sofrimento, se o nosso Mestre Jesus nunca nos abandonou? Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar fortificando, possa estar iluminando e protegendo o coração de cada um de nós, nos desígnios dos céus, na imortalidade da nossa alma. Ainda assim, respiramos, mesmo que seja um pouco de fé, mas nos esforcemos para não desanimar no trabalho que nos foi confiado, mesmo que seja de passagem neste mundo terráqueo, mas que possamos exercer os nossos atributos, aquilo que foi nos delegado, assim, fazendo com o outro aquilo que nós realmente gostaríamos
que o outro nos fizesse. E que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa amparar, abençoar a todos nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento de forma virtual. Sabemos que para o amor não tem barreiras, para a fé não tem distância, e é com essa convicção que nós possamos a cada dia estender a nossa mão. Nosso muito obrigado. Deixamos registrado a nossa gratidão à TV Chico Xavier, que este ano completou 16 anos de trabalho e de renovação. E que todos vocês, desde o nosso irmão Ivan e todos os obreiros envolvidos para produzir o bem, para produzir imagens, vídeos, sons, que chegam ao lar de cada um de vocês, que chegam à casa de cada um de vocês. Que Deus possa iluminar, fortalecer esses nossos irmãos que estão na frente, na luta, para fazer um mundo melhor. Deixamos o nosso abraço, deixamos a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanharam nesta live e que todos vocês possam ter muita paz e, principalmente, muitas realizações no bem. Um forte abraço, fique com Deus.